Está entrando no ar mais um programa Carlos Rocha, pela Rádio Mundial News RJ. Sigam pelo Facebook, YouTube e todas as redes sociais de nossa emissora. 8 de julho de 2024. Programa Carlos Rocha está no ar. Bom dia, Paulo Roberto Ascioli. Muito bom dia, Carlos Rocha. Bom dia aos amigos ouvintes, aos internautas também aí do Brasil todo, do mundo inteiro. Mais uma edição do programa do Carlos Rocha, são 10 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Nós estamos transmitindo também lá pela Mundial News Itália, nosso estúdio lá em Rimini, com fuso horário de 5 horas. Pedro Garrido, escritor e poeta, um bom dia a você, obrigado pela participação. E ao Leandro Mendes, surfista também, muito obrigado pela participação. O Carlos Rocha vai colocar aí tudo que essa rapaziada faz aí, está fazendo aí, né? Principalmente o surf. Eu sou um admirador do surf, né? Apenas admirador, não tenho a mínima vontade de me arriscar nas águas, nas águas do mar, fazendo aquelas estripulias. Carlos Rocha, vamos lá ao programa. Hoje eu estou recebendo dois convidados ilustres. Um que é o Leandro B. e Pedro Garrido. Vou começar com o Leandro. Bom dia, Leandro, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Me fala um pouquinho sobre sua ONG, como funciona. E aí? Então, eu pertenço à ONG Adapt Surf, que promove o surf adaptado à pessoa com deficiência nas praias cariocas. Todo sábado, na Barra da Tijuca, posto 2, a partir de 10 horas, e a gente surfa com pessoas cegas, cadeirantes, surdas, mentais, amputados, de perna, braço, autistas, síndrome de Down, doenças raras e todas as deficiências. Qualquer pessoa que tem deficiência pode pegar onda ou... Sim, é só a pessoa querer, entendeu? A dificuldade nossa está na nossa cabeça, nós é que colocamos, até para a gente sair de casa. Se a gente pensar negativo, tudo de ruim vai nos acontecer, entendeu? E a gente pensando positivo, tudo de bom nos atrai. Aqui eu tenho propaganda, é um livro, esse livro que você fez, Superando Barreiras e Limites. Você fez esse livro por motivo da sua lesão, ou a lesão de todos, deficientes. Então, esse livro nasceu quando eu trabalhava como cobrador de ônibus, onde eu tinha o cuidado com a mulher grávida, idosos, pessoas com deficiência. E meu ônibus até foi apelidado como ônibus da prevenção, onde eu preveni os acidentes, eu não deixava ninguém cair do ônibus, então os passageiros eles gostavam de pegar meu ônibus. E por causa disso, eles me incentivaram a escrever esse livro. O nome do livro é Superando Barreiras e Limites, de Leandro B. Mendes. Isso aí. Você aqui fala em das leis Sim, cito da acessibilidade, o decreto-lei decreto-lei. 13.146, que fez aniversário essa semana. Fala tudo sobre o deficiente aí do livro. Então, aí, essa lei, Transporte, isso, ônibus, trem, metrô. isso aí, tudo que for de benefício para a pessoa com deficiência no transporte público e também em outras áreas, essa lei abrange. Muito legal. Agora, deixa eu dar uma palavrinha aqui com o poeta e professor Pedro Garrido. Pedro Garrido vai estar lançando seu livro no dia 18, comigo, lá na ABI, Pedrinho e o Cão Brabo. Pedrinho e o Cão Brabão. Fala sobre o seu livro, Pedro.
Bom, primeiramente, bom dia, Carlos Rocha, bom dia a todos os que estão nos assistindo nesse momento. É de extrema gratidão estar aqui com vocês, extrema alegria ter sido convidado e fico muito feliz por poder divulgar, junto com o Leandro aqui, o nosso trabalho, o meu trabalho também. E esse trabalho mais recente, o Pedrinho e o Cão Brabão, ele foi inspirado numa história que eu vivi na infância, que no meu caso, eu tinha passado por uma história traumática com um cachorro de um vizinho, e essa história foi gerando traumas até a juventude. E isso só se dissolveu, esse trauma só se dissolveu definitivamente depois de uma conversa entre amigos no meu trabalho, que eu trabalho num hospital, apesar de ser formado hoje em pedagogia, eu prefiro atuar fora das escolas, ou seja, eu atuo sem trabalhar na escola, eu vou até as escolas, mas trabalho num hospital. E numa conversa com esses No colegas, hospital trabalha como enfermeiro? eu trabalho no agendamento de exames e consultas no hospital, no call center. E numa conversa com esses amigos, eu falei sobre a história e eles me sugeriram fazer um livro. Eu pensei, poxa, como é que essa história pode gerar um livro e como esse livro poderia alcançar as pessoas? E foi aí que eu pensei nessa pequena história. É um livro bem pequeno, quem pegar, quem adquirir vai ver. São menos de 20 páginas em que eu elaboro uma história mais leve, lúdica, com brincadeira, e que no final tem um final inesperado. O cão brabão da história não é bravo, ou pode ser, vão saber lendo. E aí eu levo essa contação nas escolas, nas instituições de caridade, enfim, por onde me chamam, eu vou, levo a contação. Hoje eu não trouxe, mas tenho alguns bonecos que eu levo comigo para fazer a dinâmica com as crianças. E esse livro tem me levado a alcançar muitas pessoas, E porque você eu faz sempre trago visitas lições. às crianças no hospital? É isso? No hospital ainda não levei, mas pretendo em breve levar. Estou em conversa com alguns hospitais, com um hospital, na verdade, para levar poesia, que eu escrevo poesia também, mas para fazer a contação em breve lá. E eu falo de outros livros seus. Esse aqui, O Universo, Armavilha, Quinquilharias e Utopias. Isso. O nome desse livro, que é o primeiro livro que eu lancei em 2021, se chama Universo. É um livro de poesias em versos livres, por isso que eu coloquei Universo. E todos esses versos são dedicados a um ser que criou o universo. Cada um com a sua fé vai entender do que eu estou falando. E Armazém de Quinquilharias e Utopias é a editora do Paulo de Carvalho. Ele é de Niterói e me ajudou a lançar esse livro, que na primeira edição foi lançado em formato de fanzine. Então, foi ainda, né, num formato artesanal, digamos assim, porque como eu lancei ele durante a pandemia, em 2021, eu não sabia como seriam as vendas. Então, pedi de um formato mais barato, 50 exemplares, vendi os 50 exemplares durante a pandemia e fui pedindo edições atrás de edições depois. Eu estou na 5ª edição dele. É isso aí. Eu queria você falar sua poesia, Pedro. Posso falar uma poesia do livro? Eu tenho alguns poemas que eu gosto muito deles, até porque eu falo muito sobre superação. Falo sobre superação de limites, falo sobre a autoestima de quem quer escrever a própria história. Mas como a gente está aqui no centro do Rio, eu vou trazer um poema que se chama Rua 7 de Setembro. E esse poema eu escrevi enquanto eu fazia uma caminhada na Rua 7 de Setembro. E ele foi surgindo dessa maneira. Eu passeio pelo tempo, ando pelas datas. Setembro, outubro, novembro. Passeio entre as estações. Trem, ônibus, vagão, pés. Inverno, verão, outono, primavera, lugares de poetas e belas canções, as ondas do mar em suas variações, as frutas, as grutas e birutas que com os ventos me levam a você, rumo ao norte, com sorte,
em grandes navegações. Escavei o futuro para rever o presente. Como não agradecer pelo céu resplandecente? Ah, como o rio sorridente pelo meu rio de águas correntes. Legal, legal. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, agora eu volto para o Leandro. Leandro, fala mais um pouquinho sobre o livro, Superando Barreiras e Limites. Você fez esse livro já da sua lesão, né? Você é de nascença deficiente físico. Sim, o meu livro nasceu porque de tanto eu fazer os meus tratamentos médicos nos hospitais, né? Eu pegava, né, ônibus toda semana para fazer tratamentos, Ainda faz, né? sim, fisioterapias, entendeu? Sessões de fisioterapia. E aí eu via o movimento de carro, ônibus, pelas ruas, avenidas do Rio de Janeiro, e aí me pegou o gosto pelo ônibus. E aí eu trabalhei 5 anos na profissão, e foram bem trabalhados. E aí, Trabalhava em quê? cobrador de Ah, ônibus. cobrador. Então, aí, por causa do meu bom atendimento e até com a pessoa idosa, entendeu? Às vezes, é, muitos idosos me pagavam a passagem tendo o direito a não pagar. E aí eu anotava em um relatório de gratuidade que a gente tinha, e aí aquele idoso, né, passava na roleta sem pagar e logo em seguida eu orientava ele a tirar o Rio Card dele para dali para frente ele passar a usar o direito dele, que é a gratuidade no transporte público. E por causa desse bom atendimento, eles me incentivaram a escrever o livro, Superando Barreiras e Limites. Muito legal, legal. E a foto tua, pegando onda, né? Legal. Muito legal isso. Você fez em Lancei em 2012. 2012. Foi antes da pandemia, então. Foi isso, bem antes. Bem antes. É, Você esteve no Detro, né? Sim, recentemente. Foi bem atendido lá? Fui bem atendido pelo pessoal lá, entendeu? Fui fazer uma solicitação lá, entendeu? Essa solicitação seria para todos, né? Para todos. Sobre o posicionamento dos adesivos de acessibilidade, entendeu? Que estão mal posicionados na frota de ônibus do Rio de Janeiro, não estão em locais visíveis à população com deficiência e sem deficiência. E aí eu fui cobrar essa questão deles, entendeu? E também estou tentando ver com a Prefeitura do Rio, SMTR, para fazer essa alteração. É isso aí. Deixa eu voltar para o Pedro Garrido um pouquinho mais. Pedro, você já lançou 4 livros, né? Isso. Já está fazendo outro? Não entendi? Já está fazendo outro? Tenho propostas para fazer outros livros, estou conversando com editoras. Por enquanto, ainda não saiu. Na verdade, o que eu estou finalizando hoje é a organização de uma coletânea que eu ajudo a organizar juntamente com a Valéria Assis, que é uma autora, uma escritora e professora de São João de Meriti, Conheço ela. muito boa, eu gosto muito dela, ela é muito prestativa, sempre produz muitos trabalhos, está sempre ativa na cultura. E a coletânea que a gente está organizando juntos está na segunda edição, É a que é a coletânea coletânea, indígena. isso, coletânea Sarau Eu Afro-Indígena. sei. Tá vendo? Tá esperto. E em breve vem a terceira edição, já com alunos de escolas públicas também. E por que você também não entrou na PALA, Academia Pan-Americana de Artes e Letras? Ainda não tive oportunidade, mas entrando, Dia 23 tem nossa reunião. Se não aparece lá. dia 23, eu tenho que olhar na agenda, que agora, esse mês É de uma férias, eu estou terça-feira. aproveitando todos os momentos para poder justamente participar desses eventos de E vai academias, ter minha posse literatura. também como presidente da BRAP esse mês.
Dia 23, eu É. tenho já uma programação na parte da manhã. É de Mas tarde. eu vou ver se eu consigo participar sim. É de tarde. Ah, A então fala eu é vou. de tarde. Então eu vou. Anota o endereço, é Rua Pedro Lessa, 34, terceiro andar. Vou anotar depois daqui da nossa conversa, a botar gente pra você. anota e eu já botar deixo você, reservado. Carlos. Ótimo. Tá? Leandro, você pretende fazer outra edição? Eu pretendo fazer esse livro em audiobook e também na versão digital. Legal. A pessoa também, Isso. né? A pessoa com deficiência auditiva. Isso aí. Uma boa. Você aqui fala todas as deficiências, né? Sim, como lidar, entendeu? Tem um Como lidar capítulo com a aí deficiência. falando como lidar com as deficiências, como abordar uma Chamar pessoa na deficiente pelo rua. apelido relativo à sua deficiência. Ex, surdinho, surdo, mudo, cego, pois ele pode se ofender. Isso, claro. Chamar a pessoa deficiente pelo nome, como se faz qualquer outra pessoa, isso aí é o certo. Legal. Muito legal. Fala mais uma poesia. Mais uma poesia? É. Bom, Vou deixar o programa de poesia. vai encher de poesia? Então, como a gente está falando aqui sobre superação, sobre superar limites, o Leandro é um grande exemplo Isso. de superação de limites. Eu já o conheço há um bom tempo, a gente já participou de alguns eventos anteriores, o próprio Salão Ler, né, no Pier Mauá, ano passado, se eu não me engano, Já conhece ele? já conheço. A gente já participou de eventos literários no Rio e em São Gonçalo, de onde eu sou de São Gonçalo. Então, a gente já se esbarrou em muitos eventos. E como a temática está indo para o caminho da acessibilidade, ele falou que foi cobrador de ônibus, né? Meu pai é motorista de ônibus. Hoje ele está aposentado, trabalha com Uber ainda, mas meu pai passou a vida inteira trabalhando como motorista de ônibus, então eu conheço a realidade dos ônibus, dos transportes coletivos, entendo bem a dificuldade que é, né? Até para as pessoas que não têm nenhuma deficiência ou dificuldade, é difícil, porque muitos ônibus vêm lotados, tem que ir em pé, se segurando onde não dá. E tem a questão da segurança hoje em dia também, né? A gente passa por situações de insegurança, de assalto a ônibus com frequência no estado do Rio de Janeiro. Isso é um problema constante. Então, quem trabalha em transporte coletivo hoje tem que ter um preparo emocional muito grande, porque está lidando com vidas, 40, 50 pessoas ali, fora quem está do lado de fora e não está prestando atenção no trânsito, né? Mas, em relação ao poema, eu gostaria de trazer. Eu vou contar a história desse poema, que ele surge. Eu tenho uma aldrabia, vou falar aqui rapidamente a aldrabia. Que a aldrabia, antes de eu falar o poema, a aldrabia são poemas de 6 versos, uma palavra por verso. O Carlos estava aqui folheando meu livro, o Duo, e ele viu aqui das minhas aldrabias que tem a ver com o mar. E é assim: andei, nadei, mergulhei em mim, mar. Porque uma das tônicas da aldrabia é ter a figura de linguagem, a metonímia, a metáfora. E aqui tem uma metonímia. Quando você fala que navegou e mergulhou em si mesmo. E viver é um ato de mergulhar em si mesmo, né? E o poema que eu vou trazer agora para vocês que estão ouvindo também, é Sonhar. Porque esse poema ele foi escrito a pedido de uma amiga minha, de uma grande amiga minha, Patrícia Lourenço, minha amiga, para uma paciente dela que tem paralisia cerebral. Ela não conseguia se movimentar, falava com alguma dificuldade, e esse poema foi escrito para ela porque ela queria muitas vezes ser chamada pelo nome fictício dela, da novela que ela assistia.
E às vezes a gente quer, muitas vezes, se esconder ou se resguardar na imaginação. E a gente vai para a imaginação, imagina outras coisas, outras realidades para a gente. E por isso eu escrevi esse poema. E ela amou, festejou, a paciente. Eu não lembro o nome dela agora, mas sonhar. Não importam as limitações humanas. É na eternidade que residem os sonhos. De pés no chão, olhamos para o horizonte como se fosse inalcançável. Mas a realidade é que todo sonho bem sonhado é o maior ato de liberdade do sonhador. Não tem limitação que nos impeça de sonhar. Acordar é mero detalhe. Tanta gente que sonha acordado, tem gente que nem sonha mais. Tem dias que o mundo parece dormir. Tem dias que parte de nós não querem acordar. Sonhar é refúgio. Sonhar é refrigério. Sonhar é necessário. Sonhar é fundamental. Quem nunca sonhou ser um rei, um príncipe ou mocinho de novela? Quem nunca acreditou, pelo menos por um segundo, ter sido verdade uma realidade alternativa, uma outra identidade? Os ecos dos sonhos estão por todo lugar. Nos ônibus lotados pelo vai e vem da cidade. Nos carros parados no semáforo esperando o sinal abrir. No menino que joga bola e sonha ganhar a Copa do Mundo. No idoso sentado na varanda, rodeado por seus netos. Ah, nas mãos dadas dos enamorados, recitando versos de amor eterno. Precisamos aprender a sonhar. Precisamos voltar a ser criança, se quisermos alcançar novamente a semente da esperança. Portanto, sonhemos. Legal. No dia 18, às 15 horas, no Decama na BI, o Pedro Garrido vai estar lançando seu livro Pedrinho e o Cão Brabão, às 15 horas. Teremos uma palestra também com a bombeira Karina Mota, que ela é professora, bióloga, vai falar o projeto da criança Mirim, Bombeiro Mirim. O nome da palestra dela, Projeto Bombeiro Mirim. Vou fazer questão de chegar cedo para assistir. Isso. E como nossa Ela é de temática é São parecida, Gonçalo. né? Ela é Ela de é de São lá de São Gonçalo, Gonçalo. Ela. com certeza deve ser um excelente trabalho. É. Viu? Você está vendo, né? Eu só levo gente fera na BI, aqui no programa também. E Leandro, ele surfa também. Desde criança? É desde criança que você surfa? Não, eu comecei a surfar no Viradão Esportivo de 2010. E aí o surf adaptado estava como modalidade. Aí eu fui conhecer o projeto, gostei e vi que tem um acompanhamento na água com Aí você fez a ONG depois, né? Não? Não, a ONG nasceu em 2007. Eu entrei para ela em 2010. A ONG não é tua. Não, Ah, não. eu sou um aluno e voluntário dela. Faz a propaganda. Isso aí é Ah, tá, onde entendi. Eu pensei que era tua, a ONG. aonde eu passo, eu divulgo a ONG, porque é um trabalho muito bonito, entendeu? A gente tem um acompanhamento na água com o aluno. Seria fácil você trazer o cara Sim, da ONG aqui no programa? vou fazer contato com ele para ele falar melhor da ONG, entendeu? Isso. E É aí, interessante para as pessoas que estão escutando o programa e são deficientes físicos também. isso, e a gente até já ajudou o Corpo de Bombeiro a salvar banhistas que estavam se afogando no mar com a nossa prancha do surf adaptado. Legal. Vou até perguntar para ele se, como a gente falou agora ele falou sobre a ONG que ele participa. Leandro, você nunca pensou ou já pensou em ter o seu próprio trabalho, ou seja, em ter a sua própria ONG para ajudar outras pessoas também, fortalecendo a causa? Sim, já pensei, porque eu sou uma pessoa com deficiência, e aí eu sei também a necessidade de outras pessoas com deficiência. Tanto é que eu
mensalmente, visito até uma empresa de ônibus, um grupo de empresas chamado Redentor, entendeu? Onde eu faço um trabalho voluntário voltado a essa causa de acessibilidade, e tudo que eu peço lá de defeitos, tanto de acessibilidade como defeitos em gerais nos ônibus, no mesmo dia eles solucionam o problema, entendeu? Se não deu tempo naquele dia, no dia seguinte, e até me mandam fotos e vídeos comprovando que aquele defeito foi realmente concluído. Muito bom. Assim, eu fiquei pensando, né? Porque você faz esse projeto sozinho. De repente, num futuro próximo, treinar outras pessoas para ter essa mesma filosofia que você tem, de ir até as empresas de ônibus, de fazer essas vistorias, Eu gostaria até de né? fazer um convite ao presidente do DETRA para ele vir aqui no programa. Tem várias coisas que eu queria perguntar a ele. E gostaria também de convidar, que vocês convidassem a secretária de transporte também, municipal. Você tem contato dela? Você? Eu tenho contato dos assessores, eu posso fazer contato e falar com alguém para Que é o secretário do estadual, o Austin Reis. vir aqui, entendeu? É isso aí. Carlos Jorge, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Leandro, ao Pedro. Nós sabemos que um dos maiores problemas, né, é um problema seríssimo aqui no Rio de Janeiro, além da violência, é a questão da mobilidade pública, a questão dos transportes públicos. O deficiente é uma coisa horrível. Para o passageiro comum, né, aquele camarada que sobe, tem facilidade de subir, já é uma coisa horrorosa. Então, nós já fizemos alguns programas aqui com esse pessoal, né? E convidar esse secretário de transporte, nós cansamos de convidar. Raramente eles comparecem, porque na realidade não tem nada o que responder. Não tem por onde responder. É um problema que já deveria ser sanado há muitos anos atrás e continua. Então não há boa vontade, não há políticas públicas para que esse problema seja sanado. Você vai procurar um secretário desse, você tem que passar por uma coisa chamada SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, seja lá de que órgão for, municipal, estadual, enfim, você tem que passar pela SECOM. Eles, quando sabem que é uma entrevista num programa de rádio, alguma coisa assim, eles querem saber que pauta é. Nós temos a obrigação de mandar pauta. Isso faz parte do bom jornalismo. O jornalismo é um fim social. Quando eles veem que a pauta não é aquilo que interessa a eles e que eles não têm nada ou como responder, eles não vêm. Simplesmente não respondem. Então, o nome disso é omissão. A omissão dos governos, tanto municipais, os governos municipais quanto estaduais, neste quesito e no quesito da violência, é imensa. Eles são omissos de verdade. Eu digo isso porque eu dirijo o jornalismo do Grupo Mundial de Comunicação e sei disso. Raramente nós conseguimos a presença ao longo de vários anos, de secretários de transporte aqui. Pessoal da Supervia nem pensar. E aquilo ali é um verdadeiro caos. Então, quem conseguir trazer numa emissora, não precisa ser aqui, numa outra emissora qualquer, trazer um sujeito desse, que não mande um preposto, mas que ele venha para responder, é um. Bota o celular no mudo aí, Carlos. Bota no modo avião aí que ele não te perturba. Depois não esquece de tirar. Então, é um problema sério isso. Então, a gente não tem como solucionar de forma na conversa, perguntando, porque ele vai responder que o transporte está lindo, maravilhoso, uma maravilha, que o deficiente físico viaja com tranquilidade, que não existe assalto em ônibus, tudo isso é mentira. Ali, nesses locais, são bandos de omissos e mentirosos. Isso aqui não expressa a opinião do programa, é minha opinião,
A minha opinião profissional como diretor de jornalismo do Grupo Mundial News de Comunicação. São mentirosos e omissos. Bom, dado o recado aí, ô Leandro, uma coisa que me deixa bastante curioso é o seguinte, hein? Veja bem, o surf é um esporte perigoso, nós sabemos disso. Você, como surfista, você sabe disso, né? É uma coisa perigosa e não é qualquer um que está habilitado a ir a uma prancha de surf, pegar um mar agitado e praticar o surf. O que, o que me deixa curioso é o seguinte: o pessoal que você treina, você já disse, são pessoas com deficiência física, auditiva, visual, enfim, todos os tipos de deficiências físicas. Como é feito esse treinamento, digamos assim, para um deficiente visual, ou para qualquer outro deficiente? Ele precisa de um treinamento muito, muito, muito preciso para ele poder ser autorizado a ir a uma prancha e praticar o surf. De que forma vocês fazem isso? Como é que vocês trabalham esse deficiente? Então, quando a gente faz as aulas, a gente primeiro faz um aquecimento fora da água, faz uns exercícios de aquecimento, umas remadas fora da água, na areia, para aquecer aquele aluno, entendeu? Para ele não entrar de vez na água, entendeu? Porque acontece da pessoa, né, chegar no mar e no caso, ter um choque térmico, né? Porque E chegou também é ali emoção também, né? no calor, né? E aí a pessoa tem que passar por um aquecimento, entendeu? E aí nós temos a ajuda de um profissional na água. Em 14 anos de surf, nunca houve um afogamento no mar enquanto eu estou na ONG. E acredito que o tempo dela, né, 18 anos para 19, nunca houve um afogamento. E nós já até ajudamos o Corpo de Bombeiros a salvar banhistas que estavam no mar se afogando. A questão não é afogamento, são acidentes, digamos assim. O primeiro contato que o deficiente tem com uma prancha, evidentemente, você não pode deixá-lo sozinho, levar, ó, a onda vem aí, pega, porque o surfista, ele sabe, ele vê a onda, ele sabe da dimensão da onda, ele sabe que horas ele vai entrar na onda para surfar. É esse processo todo que me deixa curioso. A, a primeira vez do surfista deficiente, como é feito? Porque eu já assisti Paralimpíadas, né? E assisti, inclusive, no Engenhão, fazendo matéria dentro lá de onde eles estavam fazendo, e eu vi aquele pessoal correr. é, eu tenho fotos, tenho vídeos sobre isso, e eles correrem, os deficientes visuais, né? Correr, mas com uma pessoa ao lado, que corre junto com ele. E eles correm numa velocidade impressionante, como se ele estivesse enxergando tudo à frente dele. Mas ele passou um treinamento para isso. No caso do surf, ali ele está em terra, no surf ele está no mar. Como é que ele consegue visualizar a onda? Evidentemente, a pessoa que está com ele tem que ter alguém com ele, né? Ele não vai sozinho para. Eu digo o deficiente visual. Ele não vai sozinho para o mar, né? Então ele vai com um treinador, seria isso, né? Como é que funciona isso? Então, como eu falei, a gente surfa com um acompanhante do lado, nós não vamos sozinhos para a água, tanto é que quando tem ressacas no mar, a gente não surfa, a gente suspende as aulas, até com mar mexido, ventanias, a gente não faz aula, justamente para não colocar em risco
a vida da pessoa com deficiência, e ele piorar mais ainda a situação dele, entendeu? E aí o visual, ele, quando surfa, ele sabe que a onda está próximo dele pela densidade de som. Quanto mais alto a onda, o som da onda É muita tiver, adrenalina, né? mais próxima a onda está próximo dele. Então, quando o treinador vê que aquela onda está boa para surf, aí ele coloca o aluno em posição de surf. E aí a gente surfa numa boa até a areia. E quando chegar na areia, vai ter um profissional capacitado para acompanhar aquele aluno e até ajudar a levantar aquele aluno, socorrer ele, ajudar a levantá-lo da areia. E se ele quiser pegar outra onda, aí vamos de novo. E o processo continua. É, toda uma preparação e um aparato muito grande para isso, né? Eu considero você e esse pessoal todo é, pessoas que estão acima do limite de qualquer superação. Isso é muito bacana, muito legal. Eu assisti uma Paralimpíada inteira no Engenhão, aqui no Rio de Janeiro. Foi em 2016. Eu fiquei encantado com aquilo. Pessoas deficientes físicos, visuais, aqueles que não têm as pernas também. Eu esqueci o nome daquela coisa, né? Que eles correm, ah, ah, eles sobem em cima daquele negócio e corre, mas corre, parece que aquilo dá um impulso neles. Eu fiquei impressionado. O que me impressionou foi a velocidade com que eles fazem aquilo. Surf, eu nunca tive a oportunidade de assistir. Gostaria até de assistir, se você puder depois mandar um contato aí para o Carlos, dizendo dia e hora que vocês vão fazer. Eu gostaria de assistir. Eu nunca vi, nunca assisti. Sim, eu gostaria de convidar os dois a participarem comigo e até convidar o Carlos a experimentar a sensação do surf comigo, entendeu? Porque depois que pegar a primeira onda, não vai querer outra coisa, só vai pensar na próxima onda, da próxima semana, Ô, do Leandro, próximo mês. ô, Leandro, o Carlos gosta de surfar. Tem certeza disso? Tem, que ele vai surfar? E alguns anos atrás, eu fui jornalista policial há muito tempo, né? E chamei o Carlos. Ele pediu, pô, estou precisando levantar um cachê aí. Chamei ele para fazer uma matéria policial comigo lá no Morro do Juramento. Ele disse, mas de jeito nenhum, eu vou. Pô, o cara que não quer fazer uma matéria policial vai surfar? Tem certeza que o Carlos surfa? Tenho. A dificuldade está na cabeça. Nós é que colocamos. Até para estar aqui hoje, a gente teve que se esforçar para estar aqui hoje. Então, pegar uma onda, ainda mais com a ajuda de um profissional do lado, te dá uma segurança e você não vai se afogar. Eu vou ser sincero para você. Eu iria temer muito. Eu estou falando do Carlos aqui, mas eu também. Olha, eu já encarei diversas situações na minha vida de risco, de perigo, vendo bala passar por tudo que é lado, a gente fazendo matéria de rua, mas o mar é uma coisa que amedronta. Eu vou à praia e a água não passa do joelho, né? Eu fico ali na beirinha, tomando um banho de mar ali, porque realmente eu temo o mar. Mas eu acredito que com profissionais, né, como vocês, profissionais ao lado, isso seja uma coisa encorajadora. Porque, tirando pelos deficientes, né, se eles não tivessem ninguém ao lado, eles não conseguiriam, não teriam coragem, né? Ah, Não é que não tivesse coragem, a coragem seria diminuída em função da deficiência. Então, eu acredito que eu talvez conseguisse, mas o Carlos Rocha, eu não sei não, hein? Não é, Carlos Rocha? Carlos Rocha, seja sincero aqui. Olha para frente da câmera aqui. Olha para frente da câmera, por favor. Subiria numa prancha de surf para fazer um surf com o Leandro? É isso aí. Responde, Carlos Rocha. responde. Você subiria numa prancha de surf para fazer surf com o Leandro?
Tá fazendo suspense ele. Não, então se você não está ouvindo, bota o fone de Tá ouvido. fazendo suspense. Bota o fone de ouvido, por favor. Se E você meu não... ponto eletrônico aqui. Bota o seu fone de Então, ouvido. ele perguntou se você subiria numa prancha de surf. Ah, não. Não subiria? Como ele falou, é a cabeça. A nossa cabeça pode ir lá. É Ô, Carlos Rocha, acreditar, só sonhar. A gente pode sonhar o tempo todo. bota o teu fone de ouvido aí, porque Botar o fone de ouvido. você tá fora do programa, hein? Bota aí o fone de ouvido, por favor. Mas, ô Pedro, você também no início da sua fala, Oi. você disse que o livro que esse Pedro e o cão, pode repetir aí para mim. Pedrinho e o Cão Brabão. Pedrinho e o cão Brabão. Você disse que escreveu esse livro, entendi eu, né? Se não for, você me corrige, por favor, que tenha sido por algum trauma que você passou com um cachorro. Seria isso? Isso, foi exatamente. Eu passei um trauma na infância, com 5 para 6 anos de idade. Eu entrei na casa da vizinha, tinha um cachorro. Como minha mãe já tinha falado para não entrar, eu, aquela criança que não cumpre regras. Eu fui lá, entrei na casa do cachorro, só que o cachorro era um Doberman, né? E o que aconteceu? Eu entrei na casa do cachorro. Na inocência, querendo brincar, só que era um Doberman grande, né? E ele quis me morder. Ele não me mordeu. Ele subiu em cima de mim, cravou as patas em cima de mim. Eu caí no chão, bati a cabeça. E, para não ser mordido, eu segurei a boca do cachorro. E no que eu segurei a cabeça do cachorro, eu fiquei gritando para pedir socorro. E minha mãe me tirou de lá, pegou uma camisa minha, a camisa que eu estava vestindo, para estancar o sangue da cabeça. O trauma não foi nem mexer com o cachorro. O trauma foi ela guardar a camisa para eu não mexer com o cachorro. Guardar a camisa ensanguentada para eu não mexer no cachorro. E aquela camisa ficou guardada até o início da minha juventude, quando eu, em um momento em que eu fui arrumar algumas coisas, peguei, sem saber se a camisa estava ali ou não, um saco com coisas velhas guardadas e joguei fora. Essa foi a primeira parte da superação. A última parte, o restante da superação, foi nessa conversa entre amigos, que eu escrevi sobre, mas aqui nesse livro não tem essa história. Não tem esse acontecimento, né? Porque eu conto para crianças. Então eu preciso suavizar e trazer uma lição diferente para elas. Porque aqui o cão brabão, ele é um pincher, que não é bravo. Teoricamente, o pincher não é bravo. Mas no livro ele não é bravo. Assim, a gente sabe que o pincher ele tem a sua dose muito grande de raiva e tremor. Mas o pincher da história é um pincher que só queria brincar, coitado. Só queria conversar com os amigos. Ô Pedro, todos nós sabemos que a raça Doberman, ela é uma raça extremamente agressiva, e são cães que eles são treinados, principalmente quando faz uso a polícia, por exemplo, né? Faz uso de cães dessa raça, eles são treinados para atacar, morder a garganta da pessoa. Isso já vem lá da natureza dele. Mas ele recebe um treinamento, são cães treinados para matar. Então, eles vão direto na garganta. E você era criança. Quantos anos você tinha mesmo? 6. 6 anos. Então, você... Talvez seja por isso que ele não foi na garganta, né? Se você fosse um adulto, esse é instinto do animal, um animal que tem que estar muito bem treinado para não atacar, às vezes eles atacam até o próprio dono. Então você teve uma sorte muito grande. Agora, nesse seu livro, aí você alerta, você disse que não fala sobre esse episódio. Também concordo. Não diretamente. Também concordo que você não deva falar para não assustar a criançada, né? Mas deixar alguma coisa, o livro deixa algum aviso em relação a isso, porque a criança é incauta, né? Ela vê um cachorro, a criança adora cachorro. Para ela, pode ser um pastor alemão, um pincher, um Yorkshire, um cãozinho desse qualquer, que para ela é um cão né, que a criança gosta muito. Você deixa
Alguma dica aí no teu livro? Sim, eu deixo alguns avisos no livro, alguns alertas, porque falo sobre a questão de não entrar, né? Porque o Pedrinho, na história aqui, entrou no portão entreaberto e esqueceu que tinha um cachorro lá dentro. O Pedrinho, então, teve a sorte de ser um pincher. Então, eu falo para as crianças lerem os avisos, não entrarem onde está escrito alguma coisa que não pode fazer, obedecer os pais. E a lição também vai para os pais, porque muitos pais não sabem como lidar com seus filhos. E muitas vezes, ao invés de diminuir o trauma, causam traumas maiores, como foi o caso. E aí, a forma como a mãe do Pedrinho vai tratar com ele após o caso na história é o que vai determinar que ele vai ser não igual ao que eu fui, mas vai ser um adulto saudável porque os pais o trataram de forma saudável. Até a última frase do livro que eu coloco aqui é uma frase que vai por esse lado, que todo adulto machucado é só uma criança assustada. Ou seja, todo adulto emocionalmente machucado, emocionalmente e que passa por esse trauma emocional na infância, é só uma criança que foi assustada, que estava assustada, mas não teve o tratamento adequado dos pais para que houvesse uma qualidade para resolver determinadas questões. Eu faço terapia hoje justamente para poder lidar com questões emocionais, superar questões emocionais de infância, de adolescência e juventude, e para, através dos meus livros, seja através do infantil ou das poesias, eu faço uso dessas medidas tomadas em terapia para poder mostrar para as pessoas que hoje talvez não se achem capazes, que elas são capazes de construir a própria história e, mais do que isso, de se resgatar, de resgatar a si mesmo que ficou perdido lá atrás. Muitas vezes as pessoas estão esquecendo quem foram elas mesmas, quais eram os sonhos delas, qual era aquilo que ela tinha de mais infantil na vida delas e que elas esqueceram e que eram coisas que valiam a pena acreditar. Então, a minha mensagem é de superação de questões físicas, de questões emocionais, de questões que perpassam a vida inteira e a gente muitas vezes não percebe. Muito bem. Agora, outra pergunta, Pedro. Por que o pincher? O pincher, sabidamente, a minha filha já foi mordida na boca, no lábio, por um pincher que ela pegou. Ela teve até que fazer uma cirurgia plástica de remodelação do lábio. Correu tudo bem, tá? Mas o pincher também é um cachorro agressivo. Ele no chão, é uma coisa, ele ataca, mas dá tempo da pessoa se livrar dele, né? Se tiver com ele no colo, ele não tiver domesticado de verdade, ele ataca mesmo. Por que o pincher no seu livro? O Pincher já vai entrar numa outra questão do livro. Por quê? Quando eu relato como era a casa, eu sempre vou falar para as crianças que a casa era uma placa com muros bem altos, né, portões largos e tudo dentro da casa, do lado de fora, indicando que existe um perigo grande ali. Tudo representando como se fosse uma ameaça. Por quê? Quando eu coloco isso no livro, os moradores, eles querem se proteger o tempo todo da ameaça externa, né? E aí tentam demonstrar com a placa, com os muros, que aquela casa é uma casa fortemente protegida. Como às vezes a gente tenta se proteger emocionalmente dos problemas e das pessoas ao redor, mostrando que somos ameaça quando não somos, né? Aí vai ser relatado no final do livro também que a placa é por essa proteção, por medo de invasão, porque muitas vezes nós, seres humanos, invadimos do território uns dos outros, né? Falando aí no sentido de querer dar opinião sobre a vida dos outros. E, claro, isso eu estou falando aqui para vocês, mas não está totalmente descrito. E aí a surpresa grande do livro é justamente a surpresa de achar que tem lá um perigo muito grande e não tem. É um cachorro pequeno que quer só brincar com o Pedrinho porque ele não tem outra criança ou outras pessoas para brincar.
né? Passar essa inocência para as crianças. Passar uma inocência e esse contraste entre o perigo e, muitas vezes, uma realidade que é diferente daquele perigo anunciado. Muito bem. Algum tempo atrás, rolou nas redes sociais uma imagem dizendo o seguinte: cuidado, cão bravio no muro de uma casa. Ao lado do texto tinha a foto de um cidadão segurando duas armas e apontando para fora. O cão bravio era o cara, né? Entendeu? Normalmente a maioria das casas que tem cachorro, hoje eu não vejo mais. Cuidado, não pule, cão bravo e outras coisas mais. O que eu ouvi falar, eu não posso aqui afirmar que é certeza, é que a sociedade protetora dos animais hoje são rígidos, né? A legislação é rígida em relação a maus tratos, né? A Sociedade Protetora dos Animais havia feito alertas em relação a isso. Que eu sei, cuidado, cão bravio. Se é um ladrão e ele quer entrar, ele joga uma carne envenenada. Tem animais que não são treinados para não comer alimentos envenenados. Mas a maioria não. Então começou, o sujeito bota uma placa, cuidado, não entre. Cachorro bravo, não sei o quê. O camarada joga lá um pedaço de carne, até por maldade mesmo. Não só para roubar, mas o cão é bravo, então joga lá por maldade e, e vão matar esse infeliz aí. Assim pensam as pessoas do mal, né? Então, Sim. essa questão do cão, a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Quem tem cães dessa raça em casa, Rottweiler, que é proibido na Inglaterra, né? Na Inglaterra, o Rottweiler, se pegarem alguém com Rottweiler, o bicho é exterminado. Eles exterminam, eles matam. Entendeu? Isso na Inglaterra. E essas pessoas que têm esses animais dentro de casa devem tomar muito cuidado. É um perigo. É um perigo constante. Inclusive, vários casos relatados que eles atacam até os próprios donos. Aquilo tem que ter aquela alimentação na hora certa, alimentação adequada, são carnívoros para que não ataque o próprio dono. Então, é uma situação. O senhor e o Pitbull. O Pitbull está dentro dessa mesma categoria, né, de cães que atacam, cães que são treinados para matar. Instintivamente, eles já matam, né? Pitbull tem outro que é da China, que eu não me lembro lá o nome, é um cão chinês. O bicho parece mais um cavalo, né? É maior do que muitos potrinhos que tem por aí. Então, isso aí realmente acho que compete ao pai e à mãe, por exemplo. No seu caso, você entrou, não tinha tranca onde estava o cachorro, é isso? Eu não lembro, mas acredito que tinha uma placa pequena lá, assim. Não, não, placa não, um cadeado, uma tranca, alguma Né, coisa. tava aberto, porque minha mãe estava lá dentro conversando com a minha vizinha. Aí eu fui atrás. E ela tinha falado para não ir, eu fui. Aí aconteceu o que aconteceu. Teimoso, deu Mas, mal. não, Teimoso, né? Desde pequeno. mas olha só, toda criança é teimosa. É teimosa porque a criança é curiosa. Toda criança, sem exceção, a curiosidade faz com que ela seja teimosa. Não, com certeza. Isso E aí não tenha dúvida essa nenhuma. teimosia ela pode ser usada a favor de quem está ensinando, de quem está promovendo a educação dela, a favor dela, promovendo estratégias, brincadeiras, formas de educar em que estimule tanto a curiosidade quanto a criatividade ao elaborar alguma atividade para essas crianças. Então, sendo direcionado o foco corretamente, é claro que a criança não vai entrar na casa de um cachorro, mas vão ser criadas brincadeiras com estratégias que façam com que ela compreenda isso. Não só falando, mas aprendendo didaticamente. Isso tudo está exposto no livro. Não, isso eu estou falando assim, Sim. a grosso modo, porque o livro é só para contar a história para as crianças e fazer uma atividade intervindo, brincando com elas, com Mas você pôs os brinquedos que eu levo junto.
Você podia alertar a criança. Cachorro E aí essa parte fica mais para os pais, para os professores, que eu já converso um pouco melhor sobre isso. Mas as crianças é só para ativar o lúdico delas. É isso aí. E só fazendo um adendo aqui com relação ao comportamento dos cães, eu acredito que muito do comportamento de muitas raças hoje é fruto da criação dos donos, dos tutores, né? Os tutores eles têm uma responsabilidade em relação à forma como esses animais vão ser conduzidos durante a vida. Se eles são bem conduzidos, bem alimentados, bem tratados, isso não vai acontecer. Sempre vai ter eles vão ser reflexo do cuidado dos tutores. É isso aí. O Leandro vai me ajudar, vai convidar o presidente da ONG, vai vir aqui ao programa para falar sobre a ONG, sobre esse super adaptado para as pessoas deficientes. Quero agradecer a sua presença, Leandro. Eu conheci o Leandro na ANE, lá com o Roberto, Na OAB. da OAB. E Pedro Garrido já conheço já há um bom tempo, nessas sarais de poesia. Eu acho que a gente se conheceu na ABI mesmo, no sarau da ABI. Foi? Acredito que sim, ano passado. Mas a gente se esbarra com certeza em vários outros saraus, porque eu estou sempre em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, na região metropolitana em geral, E fazendo e participando de eventos. o Pedro Guerreiro esteve na segunda-feira passada, lá em Niterói, onde eu Na Câmara recebi, Municipal de Niterói. onde eu recebi a premiação de 2023, lá do Deluna. E lá eu conheci, já que a gente está falando da causa animal também junto, eu conheci uma importante. Ela vai vir aqui no programa, Ela vai vir ou já veio? vai vir. Então, tem que trazer porque ela é uma das principais responsáveis hoje pela causa animal em Niterói. Isso, A a Maria. Maria dos Gatos. Isso. Muito bem, pessoal, são 11h55, nós vamos chegando aqui ao fim do programa Carlos Rocha. Vamos para os informes aqui. Ô Leandro, fala sobre alguma coisa que você queira, lançamento, eventos que você tem daqui para frente. Pode, fica à vontade aí. Então, recentemente eu divulgo esse livro não só com panfleto, também nas feiras livres. Uma delas é a La Nós Eventos, que acontece todo mês no Largo do Machado, na General Osório, Praça General Osório. E também agradeço a Célia Zanon e também a Maria Aparecida pelo apoio que tem me dado nas feiras. E tem também o meu canal do YouTube, Leandro B. Mendes. Também tem o meu Instagram, Pessoa com Deficiência RJ, e também Superando Barreiras e Limites, é um outro Instagram. Quem puder seguir nas redes sociais e se inscrever no meu canal, eu agradeço. E quero aqui encerrar com uma mensagem. Seja otimista, nunca desista dos seus sonhos, pense positivo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Desperte o brilho que há em você. Muito bem. Pedro, Legal. Parabéns. suas despedidas. Gente, eu vou encerrando o Espera aí, programa. Carlos, só um instante. Deixa o Pedro se despedir, por favor, deixar a rede social. Calma, muita calma nessa hora. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento também. Eu tenho visto, estou vendo aqui, acompanhando as redes sociais, as pessoas estão assistindo, os meus amigos estão divulgando, assistindo aqui no Instagram, comentando as minhas publicações. É muito importante e muito gratificante ver que as pessoas estão acompanhando o meu trabalho. Tem mais ou menos 5 anos que eu comecei a desenvolver esse trabalho com poesia. Hoje eu faço contações de histórias, palestras, oficinas. Durante a semana eu vou estar numa escola, quarta, quinta e sexta-feira, fazendo, além de vender os meus livros, fazendo um sarau que eu faço todo último sábado do mês, na Casa de Cultura Luiz Alberto Torres, em Itaboraí,
Quero agradecer a casa lá em Itaboraí pelo espaço, ao William, ao Alain, por esse espaço concedido que já está há quase um ano sendo cedido para a gente fazer o sarau lá. Nessa quarta-feira vai ser feito nessa escola, em São Francisco, Colégio Assunção. Gostaria de agradecer pela divulgação que eu vi que está sendo feita aqui, a minha parceira de vida, Tayane Glória, que é poeta e tem um filho brilhante de 9 anos que faz desenhos, faz ilustrações. Não fez o do meu livro por enquanto, mas em breve a gente vai ter parcerias nesse sentido. E gostaria de agradecer a todos, a Deus primeiramente, porque sem ele eu não teria chegado até Isso aqui. aí. Sem Deus, eu não teria entendido que esse seria o meu caminho e eu não teria descoberto a poesia antes da pandemia, porque a poesia nos salvou durante a pandemia. Então, quem quiser contratar os meus trabalhos, chamar para fazer qualquer que seja o trabalho, seja uma palestra, uma contação ou o próprio sarau, pode me contatar nas redes sociais, pode me chamar, me seguir lá para acompanhar, porque sempre tem poesia, todo dia tem poesia nova lá. Meu Facebook, Pedro Garrido, ou Instagram, @PedroGarridos. Aí, no caso, é Garridos no plural, Pedro Garridos. Então, fica esse meu agradecimento a todos que estão acompanhando. Eu carrego comigo sempre essas pessoas no meu coração e a Deus em primeiro lugar. Então, se não tivesse essa rede de apoio e crescimento, eu não seria ninguém. E se eu não tivesse Deus no meu começo e no meu fim, na minha caminhada, não existiria o Pedro Garrido que existe hoje. Muito bem, Obrigado, pessoal, 12 Pedro horas em Garrido. ponto. Continue nos seguindo lá nas nossas redes sociais, no YouTube, acessando Mundial News Rio de Janeiro. Se inscrevam lá. Nosso canal não é monetizado. Só faço questão de dizer, a gente não permite monetização de canais do Grupo Mundial News de Comunicação, por motivos óbvios, mas você se inscrevendo lá, você pode baixar o programa, colocar nas vossas redes sociais. Não tem essa questão de direitos autorais aqui, não mexemos com isso. Então, você nos ajuda a fazer um jornalismo, principalmente o cultural, cada vez melhor. Obrigado, Pedro. Obrigado, Leandro. Carlos Rocha, pode encerrar. Quero agradecer a presença dos dois, Pedro Garrido e o meu amigo Leandro. Parabéns pelo livro, Superando Barreiras e Limites. E você, Paulo Roberto Cioli, que me atura aí há anos. Quero agradecer a presença dos dois. Na próxima segunda-feira, às 11 horas, teremos outros convidados aqui no programa. Obrigado e até semana que vem. Pessoal, fiquem agora com o nosso jornalismo local até às 13 horas. Às 13 horas, o programa Rio em Debate. E logo a seguir, às 15 horas, o programa Rádio 5 Rio. Sempre bem informando aos profissionais da educação. Até lá.